Então vamos lá. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião científica do grupo de anestesia regional da Unifesp. Eu sou Alexandre Takeda e tenho o prazer de apresentar hoje para a nossa aula o Dr. Raul, que vai falar de anestesia para cirurgia de escápula, um tema extremamente pouco explorado, mas com bastante informação que vocês vão ver. Vai ser bem instrutiva a aula. É um tema que dá pano para muita discussão, e por ser um tema pouco explorado, com pouca. Às vezes a gente fica meio limitado realmente de entrar em assuntos mais em profundidades maiores desse tema. Mas eu tenho certeza que o Dr. Raul estudou a fundo todo esse tema e vai fazer uma apresentação brilhante. Então eu passo a palavra para o Dr. Raul e uma boa aula. Tudo bem? Boa noite. Queria começar a falar um pouquinho aqui sobre nossa aula de hoje, que é sobre escápula. É um tema pouco trabalhado na literatura, até quando a gente consegue ver os trabalhos, a gente teve um pouquinho de dificuldade para pesquisar. E dá mais um minutinho o pessoal entrar para dar 25. Eu queria me apresentar, meu nome é Raul, tá? Eu sou Fellow 2023 da Anestesia Regional da Unifesp, tá? Atualmente trabalho no Hospital Santa Marcelina de Itaquera e do Tiradentes, pelo grupo de anestesia. E de antemão já queria agradecer a oportunidade de estar aprendendo com o pessoal da Unifesp e poder produzir esse conhecimento em outros lugares. Posso compartilhar? Tá aqui. Pode sim. Posso ir, né? Estão me ouvindo? Tá perfeitinho, pode ir. Tá. Então, meu tema de hoje é sobre os bloqueios para cirurgia de escápula. Eu queria, antes de começar a passar os meus slides, relatar que o nosso foco principal não vai ser cirurgias de ombro, tá? A gente vai focar mais na escápula como fratura, tanto de corpo, quanto de ângulo, quanto de borda. E então, mais as questões de via de acesso, de formas de fratura e como é que a gente deve planejar uma anestesia, tá? Ô, Raul, tá, eu ia Oi. perguntar se estava passando, porque a gente estava vendo um outro conteúdo da sua tela, mas está indo ok, beleza, pode ir. Tá indo ok? Beleza. Eu queria começar com essa frase, né, para a gente dar uma descontraída. E lembra o Walt Disney que fala que se você consegue sonhar, você consegue executar, né? E assim vai ser nossa aula. O tema é difícil, a gente vai tentar resumir um pouquinho para tentar dar um embasamento inicialmente mais teórico quanto à anatomia e inervação, tá? Para a gente começar a falar sobre a fratura, as fraturas de um modo geral, as vias de acesso e como a gente consegue planejar a anestesia, pensando em anestesia regional como um complemento aí da anestesia geral. As fraturas de escápula normalmente são fraturas raras, 1% da totalidade, normalmente atinge adulto, homem, em torno de 35 anos. De forma comum ter lesões associadas, porque o principal mecanismo de trauma dessas lesões é o automobilístico. Então, normalmente é o politrauma, é a colisão, moto-carro ou moto, algum outro anteparo. Tem outras causas, por exemplo, quando você tem uma convulsão, você cai. É uma outra forma, bem menos frequente, mas existe. A gente vai tentar abordar o que é mais comum. O mecanismo de impacto normalmente é de alta colisão, de alta energia, então dificilmente tem uma fratura isolada, então a gente tem que ver esse paciente de uma forma mais global. Isso pode trazer limitação na hora de a gente planejar uma anestesia ou executar uma anestesia. E o tratamento, na maioria das vezes, pode ser até conservador, como durante 2 semanas e depois a gente consegue liberar o paciente. Mas se for uma fratura com maior deformação, e a gente pode observar isso pelo raio-x, tanto em ângulo ou em formato em funcionabilidade, a gente precisa fazer a correção cirúrgica. E aí, o que eu preciso chamar a atenção é que mesmo com a artroscopia hoje, os reparos abertos ainda são necessários, e normalmente é uma via de incisão alta. Para quem nunca viu o posicionamento cirúrgico de um paciente com a fratura de escápula,
ela consta aí na tela. Então, normalmente o paciente ele está lateralizado, certo? Normalmente o braço precisa ficar solto, porque precisa mobilizar durante a cirurgia. E faz normalmente a dissecção de alguns músculos. Então, é uma cisão grande. Além do trauma propriamente dito do paciente, ele vai ter um dano durante o ato cirúrgico de incisão e de afastamento de estruturas musculares. Então, a gente precisa pensar sempre que a nossa anestesia vai ser de escolha, anestesia geral, certo? E aí a anestesia regional entra como uma forma de complementar essa anestesia do paciente na anestesia geral, pensando mais em analgesia. Devido a uma inervação complexa, extensão cirúrgica e posicionamento do paciente, ficaria inviável realizar-se só com bloqueios, por exemplo. E aqui seriam algumas das opções que a gente tem para estar realizando esse bloqueio. Que a gente poderia fazer uma peridural cervical, alguns bloqueios intrapleurais, bloqueios seletivos, o ESP, paravertebral, interescalênico, bloqueio do nervo supraescapular, os PECs e o SAM. Eu botei algumas opções, a gente vai trabalhar e ver como é que foi a evolução durante o tempo. Eu vou fazer eu vou fazer um resumo da anatomia, para a gente ver que osso é esse, como é que ele se compõe e o que ele é formado. Quando a gente fala em anestesia regional como forma de complementar a fratura e a cirurgia para a escápula, a gente precisa pensar em anestesia, certo? Para tentar pôr opioide, e na analgesia desse paciente, na recuperação. Lembrar que ele é um órgão, um osso extremamente funcional ao corpo e que fraturas nele podem ter impacto, certo? Então a gente precisa ter um conhecimento básico, ou mínimo de pelo menos as etapas cirúrgicas, vias de acesso, quais são os mecanismos de estrutura álgica, tá? E a gente conhecer a inervação. E daí a gente precisa conhecer miótomos, osteótomos e dermátomos para a gente fazer uma anestesia regional mais completa e tentando sempre utilizar menos via com uma um maior alcance analgésico. A escápula, a grande função dela é dar estabilidade ao membro superior, é uma conexão, certo, com o esqueleto axial com o membro superior, e eu já chamo antemão nessa imagem, as duas partes importantes são articulações, então ela vai fazer interações com clavícula, através de articulação acromioclavicular e glenohumeral. E eu preciso chamar a atenção nessa imagem, que ele é um osso triangular, certo? Ele tem bordo medial, bordo lateral, tem a parte da glenoide, que fazem conexões com costela, certo? E com o membro superior. Esse slide coloquei para chamar a atenção da quantidade de músculos que se inserem ou partem deles. Aqui no slide fala, por exemplo, 17. Então, é uma inervação bem complexa, ele tem uma carga muscular muito grande, então ele serve de estabilidade. A gente precisa planejar essa anestesia para tentar abarcar o maior número de estruturas que podem causar dor, tanto no intra quanto no pós-operatório. E a função fundamental, ele dá suporte às funções do braço, como levantar, extensão, abdução, tá? E faz correlação tanto com o tórax quanto com o pescoço. Essa imagem já dá para ver o tamanho da nossa... Porque a inervação vai ser bem complexa, porque como você pode ver, tem várias inserções, origens musculares, desde do plexo braquial quanto outros plexos que a gente pode usar. Eu queria só chamar a atenção aqui, por exemplo, o músculo do trapézio, que ele vem do nervo acessório. Então, é uma inervação bem complexa, entendeu? A gente precisa planejar. E durante o ato de incisão das vias de acesso, a gente vai observar que vai ter dissecção muscular, ou afastamento. Isso pode comprometer estruturas que passam nessa região. Essa imagem é bem bacana. O que eu queria chamar a atenção dela são os trígonos e o espaço quadrangular. No espaço quadrangular, a gente tem um nervo axilar passando e ele vai inervar estruturas importantes, como o deltoide, tá? E o redondo menor. O que ele tem de interessante? Que quando a gente vai fazer as vias de acesso, principalmente quando a gente vai fazer a anestesia para uma fratura de borda lateral da escápula, a gente vai precisar fazer afastamento desses músculos, estruturas musculares. E pode ter lesão durante o afastamento, certo? Ou mesmo incisão muscular para a gente conseguir fazer um reparo melhor. Já o nervo supraescapular, ele é um nervo fundamental, certo? Ele pega componentes musculares bem importantes, ele faz parte do componente do osteótomo, a escápula, a parte posterior, e pega ali o músculo supraespinhal, por exemplo, o infraespinhal. Já o nervo dorsal da escápula, que eu chamo a atenção nessa imagem, ele pega os músculos que vão se inserir na região medial, na borda medial. E durante o plexo, quando eu mostrar, ele sai lá desde o começo. Então, a gente tem que ter atenção
E cada vez mais que a gente for tentando andar pelo plexo para fazer bloqueios mais distais, a gente vai perder alguns ramos. Então, a gente pode ter uma analgesia deficitária, tá? E aqui o nervo subescapular, aqui na parte inferior da imagem, ele vai pegar os ramos que partem para o redondo maior, tá? E faz a parte do osteótomo pode fazer na sua porção anterior. Então, essas imagens eu vou trazer em formato de esquema para ficar mais didático, tá? Então, seria os espaços bem visualizados. O espaço quadrangular, que é por onde passa o nervo axilar, certo? E os formatos de trígono. O que a gente precisa estar atento é que quando a gente pode fazer bloqueios seletivos, certo? E aí, por exemplo, o nervo axilar seria um espaço que a gente ia buscar para tentar fazer esses bloqueios, para tentar dar uma analgesia. O plexo braquial. O plexo braquial é bem importante. Eu preciso fazer um pouco de revisão nessa região, tá? O que eu queria chamar a atenção? Que o nervo torácico longo, ele parte de estruturas de C5, C6, C7, tá? Então, ele sai lá desde o começo, tá? Chamar a atenção também ao nervo dorsal da escápula, e quanto mais eu for andando a nível de tronco superior, médio e inferior, eu posso já estar começando a perder essas estruturas sair lá desde o começo, tá? O nervo supraescapular, ele também é um nervo que ele pode ter uma saída bem cranial. E aí a gente pode perder cada vez que a gente for descendo na região do bloqueio, tá bom? Eu queria chamar a atenção que toda vez que a gente vai fazer bloqueios seletivos nessa região, C5, C6, certo? Eu posso ter déficit de outras estruturas, por exemplo, o C7 não ter contemplado e a gente ter algum déficit de analgesia ou de bloqueio ou de falha parcial, tá bom? E já quando eu opto por bloqueios como, por exemplo, o bloqueio do plexo braquial a nível clavicular, eu consigo pegar outras estruturas, principalmente dos nervos subescapulares, certo? Tentando focar sempre no fascículo posterior, que eu consigo dar uma analgesia de uma área importante para a clavícula, para a escápula, como a gente pode ver mais à frente. Desculpa. Chamar atenção para o peitoral lateral. Quando a gente faz bloqueio de parede, a gente consegue abarcar ou tentar pegar ramos de outros nervos, certo? E uma topografia não sendo na região do pescoço ou da clavícula. E tem estruturas que são importantes que a gente consegue bloquear e que vai ter funcionalidade e a gente vai discutir mais à frente. Então, seriam os dois nervos que eu queria destacar de importância, sabendo da importância também do supraescapular para a analgesia e anestesia da região da escápula e do nervo axilar. São os dois componentes importantes, tá? Importantes, tá? A gente A gente precisa precisa estar atento. A inervação. A inervação que a gente precisa... Eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Já A bloqueei. Obrigado. Estava dando interferência. Voltando. A inervação que a gente precisa estar sempre atento, como eu falo desde o começo, é uma inervação bem complexa. Mas onde está essa complexidade? Eu vou mostrar um pouco. Eu vou tentar esmiuçar de uma forma didática e visual para a gente conseguir contemplar em que nervo que tenta fazer aquele movimento muscular, fazer esse link, tá? Então, por exemplo, o dorsal da escápula, ele vai pegar os músculos levantador da escápula, o romboide menor, o romboide maior, tá? O supraescapular, ele vai estar correlacionado ao músculo supraespinhal, infraespinhal. O músculo serrátil anterior, a gente consegue estar, quando a gente faz o bloqueio, o nervo correlacionado com esse músculo, o músculo é o torácico longo, tá? A gente tem o peitoral lateral, que vai inervar o peitoral maior. A gente tem o nervo subescapular, que é importante, ele vai pegar o redondo, tá? Maior, e o músculo subescapular. O tóraco dorsal, ele vai pegar o latíssimo, certo? O peitoral medial, ele compõe os músculos do peitoral, certo? O nervo axilar, ele é muito importante. Então, ele vai pegar ali deltoide e vai pegar ali o músculo redondo menor. O redondo menor é um deles que, quando a gente fizer incisões profundas ou correções de fraturas profundas, fixações, a gente vai precisar afastar. E aí pode ter lesão inadvertida de nervos ou ramos que passam nessa região, estimulando a dor no pós-operatório. O músculo cutâneo também compõe essa região. E o nervo acessório que eu já havia frisado. O radial, só para a gente lembrar, ele pode pegar um pouco do tríceps, certo?
mas o músculo do tríceps propriamente dito não compõe ombro nem estruturas dessa região da escápula, é só para a gente ter noção. Então, como a gente pode ver, bem colorido, bem didático, a gente pode ver que é uma inervação complexa. E eu queria fazer um bloqueio e abarcar tudo, é bem difícil. Então, a gente entra sempre com anestesia geral para dar o conforto, tá? E a gente vai tentar fazer bloqueios com uma via, com 2 vias, com 3 vias, para a gente ter uma maior analgesia. Nosso foco é com poucas vias, tentar contemplar o máximo possível. Agora eu mostro de forma de imagem, né, o osteótomo, e a parte cutânea que a gente precisa chamar atenção aqui é o supraclavicular. O supraclavicular, ele não sai do plexo braquial, ele sai de C3, C4, a gente consegue contemplar ele no plexo cervical superficial. Então, é uma abordagem que a gente precisa estar sempre atento. Provavelmente, a gente vai ter que complementar o bloqueio cervical superficial com algum outro bloqueio, ou esses ramos do nervo supraclavicular vão precisar sempre ser contemplados na abordagem, mesmo naqueles pacientes que a gente não quer pegar frênico. Então, a gente vai ter que pensar uma opção para tentar contemplar essa região para dar analgesia, principalmente a parte anterior, né? Em alguma via anterior. A de osteótomo que eu queria chamar a atenção é para o nervo subescapular e o supraescapular e o subescapular, fazendo a porção anterior e posterior. Então, são 2 nervos importantes para essa região, tá? Além do axilar, ali na cavidade mais glenomeral. O nervo axilar, como eu já mostrei anteriormente, ele é do fascículo posterior e o supraescapular do tronco superior. Qual que é a grande função? Por que a clavícula tem essa inervação e esse componente muscular importante? Ela faz conexões, por exemplo, com a coluna, com a costela, certo? Então, cada agrupamento muscular ele vai estar correlacionado a uma conexão, a esse movimento que a escápula faz para compor essa estabilização do membro superior, tá? Tanto com o braço como, por exemplo, com a coluna. Do trauma ortopédico. Eu vou dar um resumo aqui sobre o trauma ortopédico. A fratura de escápula não é uma fratura tão comum, então muita gente não tem conhecimento, nunca viu. Eu vou tentar dar uma pincelada, certo, sobre o tema, sobre as fraturas de escápula. E então a gente pode falar um pouco da incidência, certo? Não é uma fratura comum, ela é 1% de todas as fraturas, de 3 a 5% quando a gente fala de cintura escapular, certo? O que a gente observa nas imagens logo aqui em cima, tá? Do canto superior da tela. A gente observa que tem algumas angulações. A imagem, a gente consegue fazer uma radiografia, tá? E perceber que quando ela tem fratura, que normalmente é o que vai indicar a cirurgia, você perdeu a forma, já que ele é um osso triangular achatado, certo? Ele perdeu a forma, ele perdeu os seus ângulos, e aí ele já não vai conseguir dar sustentação àqueles componentes musculares. Então, normalmente, a indicação, quando tem uma deformidade muito grande dessas angulações, tá? Tanto anteroposterior quanto de largura, vai ser as indicações cirúrgicas dele, tá? E logo aqui abaixo eu mostro o colorido, são os locais mais comuns de a gente ter essas fraturas, tanto do corpo quanto da glenoide, certo? Acrômio, processo coracoide, e ao lado onde a gente consegue ter estrutura massa óssea para a gente fazer as fixações dessas fraturas, tá? A classificação, normalmente tipo A, B e C, tem várias. Eu escolhi para ser mais didático, então ele vai sempre correlacionar se teve algum envolvimento de glenoide ou não, se teve comprometimento articular ou não, se teve parcial, se teve total, sempre para a gente planejar e avaliar a gravidade também. A incisão. A incisão, eu vou botar em esquemático e depois vou mostrar a imagem para ficar mais real, tá? Normalmente é uma abordagem clássica, chama de Judet ou Judet modificado. O que seria isso? Ele vai sair pela espinha, certo? Vindo de lateral para medial e vai fazer uma incisão para baixo, sempre seguindo o bordo da escápula medial. Então é uma abordagem grande. Na primeira incisão que ele faz, ele não tem grande divulsão de músculo inicial, então ele não pega o infra, por exemplo, e não pega o redondo menor. Mas quando ele vai fazer Judê modificado, algumas abordagens para contemplar a região de bordo lateral, borda lateral, ele vai precisar aprofundar em plano muscular. E é aí justamente onde tem as maiores exposições musculares. Normalmente, o deltoide ele é incisado e ele é rebatido, como a gente vai poder ver mais à frente. Então, essa seria um paciente em campo cirúrgico, em campo operatório. Então, a gente vê que a incisão é uma incisão grande, eu preciso rebater o deltoide, tá?
e para a gente contemplar, e aqui é, por exemplo, o infra está rebatido. Para eu conseguir ver o posicionamento da fratura, a gente precisa ter em mente que o paciente ele está em decúbito lateral, mas ele tem uma angulação, é uma forma oblíqua, ele não está totalmente em decúbito. Então o braço ele fica meio pendente, tá? Porque ele precisa sempre estar avaliando se tem algum comprometimento de ombro. Então um posicionamento ruim, tá? Uma incisão grande, então normalmente é de um poder álgico muito grande no pós-operatório, certo? Sempre avaliando inflamação e essas incisões musculares, que depois vão ser rafiadas e podem gerar dor, né, estímulo de dor. Durante a incisão ou durante o afastamento, durante a exposição do campo operatório, eu sempre chamo a atenção aos ramos axilares, tá? E os ramos do nervo supraescapular, que podem ser lesionados, tá? Durante a tração ou estiramento dessas estruturas, tá? Como a gente pode ver, toda vez que a gente precisa abordar a face, a borda lateral da escápula, a gente precisa divulsionar o redondo menor, tá? E o infraespinhal. E aí, normalmente, pode ter alguma lesão desse estiramento durante a cirurgia. Como você pode observar, aqui na parte no canto superior, tem um tracejado em vermelho. Algumas cirurgias, eles precisam incisar para ampliar. E aí seria um local que ele conseguiria desinserçar o músculo infra e rebater. Eu só consigo dar uma anestesia, uma analgesia, pensar em a melhora do conforto do paciente no pós-operatório, se eu souber qual que é a causa, tentar supor uma causa de dor. Então, a dor antes da cirurgia normalmente está correlacionada ao tecido que foi traumatizado e ao dano ósseo. Só que pós-cirúrgico a gente vai ter outros estímulos de dor, além desse. A gente vai ter o dano tecidual, a inflamação, a incisão cirúrgica. Pensar que normalmente esse é um paciente politraumatizado, então ele vai ter outras fraturas em associação que também vão ser estímulos de dor, tá? E aí a gente vai pensar sempre na dor como um multifatorial. Então, minha anestesia, minha analgesia vai também ter que ter uma abordagem multimodal. E aí que é o grande lance. A gente consegue entrar com a anestesia regional para fazer esse controle. A depender do trauma, a passagem de catéter fica um pouco deficitária, a gente não consegue ou dificulta, tá? Mas também seria uma opção. Aqui ao lado, eu consigo mostrar uma cicatriz, né, de uma cirurgia, certo? Esse aqui era um paciente, ele era personal trainer, ele conseguiu se reabilitar e consegue estar com as funcionalidades dele em dias. Então, assim, é uma cirurgia grande, extensa, mas que é bem prazeroso porque a gente consegue dar conforto, tá? E voltar às funções de estabilidade e de laborar que o paciente precisa executar depois. Fiz esse breve resumo entre a anatomia, o plexo braquial, certo? Inervação, o trauma ortopédico, e a nossa cabeça já está assim, cheia de informação que a gente precisa saber. Agora eu vou tentar fazer o grande link com a literatura. O que que a gente tem de artigo que foi produzido, o que que a gente tem de material que já foi publicado sobre isso, para a gente ter uma base anestésica, para a gente ter um respaldo anestésico, para a gente começar a pensar, tá? Esse foi o grande artigo que eu escolhi. É um artigo que tem algumas falhas, eu vou mostrar mais no final, mas ele é um artigo completo, quando eu falo completo no aspecto de fazer um grande resumo. Então, ele vai supor pensar sobre a anestesia regional para a fratura de escápula, certo? Falando principalmente quanto à anatomia e as técnicas que a gente tem. Ele vai tentar sempre fazer o mínimo de vias possível para tentar abarcar o máximo de complexo analgésico. Então, assim, tentar pegar o máximo de nervos ou de ramos com poucas vias, tá? Então, ele vai supor que a gente faça o bloqueio interescalênico ali no nível de C7, mais o bloqueio supraclavicular, mais um ESP em nível de T2. Qual é a grande vantagem que ele cita aqui com apenas duas vias, certo? A gente consegue cobrir o máximo de nervo-alvo para o paciente ter o menor desconforto durante a punção. Aí lembrando que o nosso foco é a analgesia. A anestesia 100% só com bloqueio, a gente não consegue, mas a gente consegue dar uma boa analgesia com apenas duas vias. E por que essa via de T2? Por que fazer um ESP a nível de T2, em nível de T2? Para pegar mais esses ramos dorsais, certo? Essa parte mais posterior de pele. Lembrar que C7 é importante para a inervação dessa região e que não pode não ser contemplado quando a gente faz só o bloqueio do plexo braquial, tá? As desvantagens. Toda vez que a gente tenta utilizar um pouco mais de volume, principalmente
na região do interescalênico, a gente vai ter um pouco mais de parestesia diafragmática. O nervo frênico pode ser acometido e a gente pode ter complicações como a síndrome de Horner, o que pode ser muito ruim para paciente que é pneumopata, que tem algum problema respiratório. E uma outra coisa que essa literatura chama a atenção é o risco de punção inadvertida de artéria vertebral. Vou mostrar na imagem mais à frente por que ele cita isso. Apesar de que a gente pratica, observa que não é tão comum na prática, na nossa prática. E a gente precisa sempre complementar com esse plexo cervical superficial, a fim de a gente tentar pegar o ramo que não sai propriamente do plexo braquial. Aqui seria a imagem, ao lado esquerdo em vermelho seria o resumo do que a gente precisa enxergar que ele fez. Como é que ele fez essa divisão de volume, certo? Como é que ele articulou essa ideia de duas vias. Primeiramente, antes de fazer o bloqueio, eu sempre chamo a atenção para a gente calcular a dose tóxica. Isso vai ser um fator importante para a gente não ter intoxicação e ter algumas complicações. Isso também é importante para a gente não... para a gente planejar o nosso bloqueio, né? Lembrando que se tiver bloqueio de face associado, a gente precisa de volume, de massa anestésica, então eu preciso pensar nisso, tá? E aí ele fez uma divisão, você vai observar aqui, por exemplo, que ele usou 3 ml de 3 a 5, de forma bem específica, porque quando você somar o volume inteiro, já dá um volume alto. Então aqui ele utilizou, por exemplo, no bloqueio interescalênico, no nível de C7, ele fez um pouquinho em C5, certo? Ele derramou mais um pouco de anestésico ali em C6, C7, e ele vai lá a tentar buscar o bloqueio do nervo supraclavicular, ali como se fosse um cervical superficial. Então, ele já pegou uma boa parte. Quando eu falo da artéria vertebral, se você observar, ele não tem nenhum anteparo ósseo quando eu entrar tentando fazer o nosso bloqueio, certo? Então, ele está meio que desprotegido. A gente vai observar aqui na outra forma, sugestão que ele dá da outra via, ele está um pouco mais protegido e ele fala que não vai ter esse comprometimento uma menor comprometimento da artéria vertebral. O ESP, a gente pode observar aqui os músculos trapézio, certo? A gente vai até o processo transverso, a gente bate nele, impacta, volta um pouquinho e tenta abrir aquela face embaixo do complexo muscular. A grande função ali é pegar essa parte mais muscular, principalmente de posterior. A gente vai tentar pegar ramos intercostais mais posteriores. A tripla via, que ele assim intitula. A tripla via seria fazer um bloqueio seletivo do tronco superior, um bloqueio do supraclavicular, certo? O bloqueio perivascular subclávio. Esse termo eu botei, chama atenção, porque ele usa essa denominação, mas a gente vai ver à frente que já é um bloqueio que a gente já conhece, que a gente já faz, vou mostrar na imagem. O bloqueio do nervo supraescapular e um SPNT2. A grande vantagem dessa forma, dessa abordagem em tripla via, é o menor volume no interescalênico, na realidade, ele objetiva uma paresia menor em diafragmática. Na realidade, ele quer poupar o frênico a qualquer custo, certo? Para tentar preservar o movimento respiratório ou como se fosse uma opção para paciente, por exemplo, pneumopata, certo? Ele vai ter o menor risco de punção inadvertida, questionável. Uma injeção perivascular subclávia, na realidade, ele quer uma complementar ao interescalênico, porque quando você faz na via do interescalênico, raiz mais baixa ali, você não vai conseguir atingir. Então, é uma complementação nessa região, certo? Como se eu quisesse pegar todo o plexo braquial. E o SPNT2, eu vou pegar os ramos mais dorsais. Teria a pele da região do dorso, onde nenhuma abordagem do plexo braquial pega. E precisa ser complementado porque é uma região importante de dor ou de lesões traumáticas cirúrgicas nessa região. A desvantagem, ele vai citar que é a sedação, que você precisa de uma sedação um pouco mais profunda, já que são triplas vias. Tripla via, a gente precisa fazer 3 agulhamentos, teria, né? 3 entradas com agulha na pele. O que também é questionável, que a gente sabe que a sedação tem que ser adequada para todo mundo. Mostrando na imagem, ele vai lá entre ali C5, C6, deposita um pouco de anestésico, tá? Ele já complementa, tenta fazer o bloqueio do supraclavicular, certo? Uma outra abordagem que ele chama de bloqueio perivascular, como você pode observar no item B, na realidade ele vai mais distal, buscar aquela região ali do bloqueio do plexo braquial pela via supraclavicular, tá? Principalmente ali quando está o nervo supraescapular saindo abaixo do ombioide, a gente vai tentar bloquear essa região. Sempre ali vai ser o foco pegar os fascículos posteriores,
que ele vai sair, que é importante para a analgesia e a anestesia da região do axilar, do nervo subescapular, ou seja, a gente vai fazer uma complementação do que a gente não conseguiu contemplar na primeira injeção, que foi ali entre C5 e C6. E, novamente, um ESP em T2, a gente vai transpor as 3 barreiras musculares, bater no processo transverso e abrir aquela face, tá? Para a gente tentar escorrer. Quando a gente fala do ESP aqui, na realidade, o que ele quer é fazer uma dispersão não só nessa face, ele quer pegar ali um intercostal mais dorsal, mas ele quer também tentar a movimentação desse líquido anestésico para as regiões mais internas, que eu vou comentar um pouquinho mais à frente. Então, na literatura, toda vez que a gente tenta comparar o interescalênico com o supra ou algum outro bloqueio seletivo, o que eu preciso ter em mente? A anestesia geral é primordial nesse paciente. E o interescalênico? Se a gente tivesse que escolher um bloqueio, o principal seria o interescalênico, certo? Ele seria uma opção de menos risco para uma peridural, certo? Ele é um bloqueio superficial, ele vai contemplar uma analgesia de uma área bem maior, e ele seria como se fosse o padrão ouro para a gente. Qual o grande problema dele? Que ele tem limitações, ele vai comprometer o frênico inevitavelmente, certo? E para pacientes pneumopatas não seria interessante fazer uma analgesia dessa forma, expondo o paciente ao risco de ter uma paralisia diafragmática importante. E os supra e os seletivos, o que ele tem de vantagem? Eles entram como uma opção a essa contraindicação dele descalente, então a gente começa a pensar mais neles. Uma tentativa de não pegar, a depender de quanto você faça de volume, ou a execução da técnica, ou o local, a altura, o nível, você vai ter o comprometimento do frênico. Então, a nossa função é sempre tentar fazer bloqueios mais distais para a gente tentar se afastar do frênico. Uma opção a gente poderia pensar seria o bloqueio do tronco seletivo, do seletivo superior, né? Porque eu vou tentar objetivar com que eu faça um bloqueio que vai contemplar os nervos, mas numa região já mais distal, mais afastada do frênico. Tentar um menor comprometimento com uma analgesia similar ao interescalênico. A gente não pode nem dizer que é superior. Similar, mas assim, meu foco é não comprometer o frênico. E o que a gente teve de avanço com o ultrassom? O que a literatura mostra? Que com o tempo a gente saiu de uma era que não tinha ultrassom tão disponível para uma era que o ultrassom é bem mais disponível, certo? Então, anteriormente a gente tinha ali a peridural torácica, uma peridural um pouco mais alta, a gente fazia os bloqueios paravertebrais torácicos nos cliques ali na sensibilidade, certo? Ou até mesmo bloqueios intercostais. Com o advento do ultrassom, a gente consegue dar um refinamento para a técnica. Surgiram técnicas mais novas, mais recentes, como, por exemplo, os bloqueios de fáscia. A gente consegue observar e ter um pouco mais de segurança na execução, certo? Nos bloqueios faciais. E a gente sempre questiona essa disseminação passiva. A gente põe anestésico numa camada facial, mas a gente espera que tenha uma movimentação, certo? E aqui eu queria chamar a atenção que é primordial. Quando a gente vai tentar os bloqueios de parede, a gente vai ter 2 focos primordiais. Ali com o PEC, por exemplo, a gente quer pegar ainda uns ramos mais que vieram do plexo braquial. Quando eu vou mais para posterior, tentando fazer um ESP, um paravertebral, na realidade estou tentando pegar ali os intercostais, principalmente posterior, que tem um movimento, uma disseminação passiva desse anestésico, ou por talvez pressão negativa, ou mesmo por esse bombeamento entre músculos para dentro, para a gente simular, por exemplo, o efeito de uma pele. A gente vai tentar pegar uma analgesia melhor, certo? Então, vai ter movimentação de anestésico local. Seria esse o grande foco, eu já até comecei a comentar. Então, o foco do PEC e do SAM seria mais ali nervos ou ramos do nervo do plexo braquial, certo? O que eu preciso chamar a atenção é que não pega tão bem a área cutânea. Por exemplo, o PEC vai pegar muito mais a área muscular, certo? E a vantagem é que ele pode ser executado com o paciente deitado na posição decúbito dorsal. Dificilmente eu preciso mobilizar o paciente. Posição, lembrando que o paciente normalmente é um politraumatizado. Qualquer movimentação nele vai ser um pouco mais difícil. Quando eu penso no ESP e no paravertebral, o meu foco é o intercostal, certo? Pegar regiões mais posteriores. Eu tenho uma maior chance de dispersão para raízes centrais, dando uma analgesia melhor. Então, é uma tendência que eu tenho a dar uma analgesia nessa região posterior, certo? Limitações que eu posso pensar é um posicionamento complexo, então eu preciso ou virar o paciente em decúbito ou sentar o paciente, certo? E se tiver uma dispersão ou um bloqueio simpático, posso ter chance de hipotensão, o que, a depender do meu paciente, se for um paciente já chocado, não seria tão interessante. Pensando em bloqueio de parede, a gente vai ali passar pelo bloqueio anterolateral,
e posterolateral. O ideal seria o PEC mais o SAM, quando a gente pensa numa abordagem de parede anterolateral, pensando ali naquela região de cutânea de axila, faz parte dos componentes de tórax anterolateral. O PEC1, o que eu preciso chamar a atenção, principalmente na execução, seria alguma punção inadvertida desse ramo, a peitoral da artéria toracoacromial. Quando a gente tenta realizar o PEC2, a gente pode fazer uma dispersão, pensando já em técnica, de 10 ml na parte superior e 20 ml no plano profundo, certo? E o serrátil pode pegar ali a parte do intercostal mais lateral, mas eu tenho que ter sempre atenção ao comprometimento do nervo torácico longo e tóraco dorsal. Já pensando em ESP, na realidade ele é um bloqueio ali executado no nível do processo transverso com o músculo eretor. Eu vou buscar espaços ou dispersões para espaços, por exemplo, paravertebral, tentar fazer a migração desse anestésico, certo? E de bloqueios, o que seria o bloqueio mais completo que a gente teria o paravertebral. A gente precisa transpor o ligamento costo-transverso e fazer a dispersão do anestésico local nessa região. A literatura cita que a vantagem, quando eu falo em anestesia regional e bloqueios, é essa contraindicação a uma peridural, tá? Ou mesmo um paravertebral. A segurança na execução é muito maior. Eu consigo ver a dispersão do anestésico, principalmente quando eu faço eu estou escaneando, consigo ver ponta, certo? Eu tenho um menor risco de punção inadvertida ou de praticar iatrogenia, certo? E a gente fala de score de dor, quando a gente faz bloqueios mais seletivos, por exemplo, saindo ali do interescalênico mais distal, eu consigo preservar esse movimento respiratório, esse volume inspiratório, e eu consigo reduzir o tempo de internação, o que é fundamental para o paciente, lembrando do ERAS, né? A desvantagem seria toda vez que a gente tem um bloqueio simpático ou somático, a gente pode ter um bloqueio que não fica com uma qualidade tão boa. Lembrando que o bloqueio de fáscia, a gente, para ter esse bloqueio que a gente quer, ideal, a gente precisa de volume e precisa ele de se disseminar, certo? Esse anestésico correr ali entre a face. Isso não depende tanto só da gente, depende do paciente. Então, alguns bloqueios de parede, ou de parede torácica, ou mesmo de fáscia, eles vão ter uma qualidade analgésica comprometida, a gente precisa saber disso. Então, tem dispersões, não é muito igual eu estar bloqueando o nível propriamente dito, a gente vai ter uma diferenciação quanto a isso. Lembrar do posicionamento do ESP, do paravertebral, eu preciso mobilizar o paciente, ou sentar, ou botar em lateral, em decúbito lateral, o que dificulta, às vezes, mobilizar o paciente. Os drenos dessas grandes cirurgias, porque o paciente pode ter um politrauma, ele pode ter um dreno de tórax, vai dificultar a inserção de um catéter, para eu pensar em a analgesia prolongada. Normalmente a ideia de passar o catéter seria para uma dor que dure mais de 48 horas, então poderia ser uma indicação. Os riscos de complicação, a hipotensão, como eu já citei, e eu ponho ali a intoxicação por anestésico local, sempre lembrar de dose tóxica, certo? A gente saber calcular para o paciente é importante, certo? Que tipo de anestésico que eu estou usando pode influenciar, e se eu estou usando ou não adrenalina, por exemplo. E o bloqueio de tórax em relação à coagulação, como é que eu vejo? Esse artigo ele põe lá que é permitido, por exemplo, com anticoagulação. E aqui eu preciso chamar a atenção, vou comentar mais à frente. É compressível ou não? Hoje que a gente pratica, assim, de forma mais objetiva, que é esse bloqueio, eu consigo comprimir, ele vai ter uma compressão eficiente. Se eu conseguir comprimir, a gente chama, por exemplo, de bloqueio mais superficial e a gente consegue executar no paciente que foi anticoagulado. Não, um bloqueio mais profundo, não tem uma região de compressão adequada, a gente segura a mão quando o paciente está anticoagulado. Mesmo assim, hematomas são raros, tá? Então, essa eficiência do bloqueio de tórax está muito correlacionada a essa disseminação, volume, movimento respiratório e gravidade. Como eu falei, será se é um movimento muscular que bombeia ou faz um movimento respiratório, faz uma pressão negativa e tenta puxar esse anestésico? A gente ainda não sabe. Tem variação sensitiva e de extensão, então às vezes eu preciso fazer em mais de um nível para eu ter a dispersão do jeito que eu quero, certo? A vantagem é que ele pode ser executado de forma uni ou bilateral, que quando eu faço uma pele eu não tenho essa opção, normalmente vai pegar os dois lados, e aí eu posso ter alterações, por exemplo, hemodinâmicas ou mesmo de analgesia em regiões que eu não preciso, certo? E o foco não é eu abolir a anestesia geral e substituir por anestesia regional. O foco na escápula é a gente pensar em redução de opioide para dar uma qualidade no pós-operatório desse paciente, tá? O que eu preciso chamar a atenção, quando a gente faz o sunblock,
ele normalmente não cursa com essa hipotensão, ele é mais estável, certo? Mas lembrar que ele não vai dar analgesia visceral. Quando eu penso em um paravertebral, ele pode causar com hipotensão em até 20%, e se houver dispersão desse anestésico, eu consigo, inclusive, ter um pouco de analgesia visceral. Aqui, eu vou mostrar um pouquinho do local que a gente pode estar executando o ESP, né? Ou paravertebral. Então, a gente sempre vai objetivar transpor o músculo, bater aqui em cima do processo transverso, tentar abrir esse espaço, que seria o ESP, e o paravertebral a gente vai chegar até o espaço paravertebral e colocar líquido naquela região anestésica. O que é importante estar atento o paravertebral é um bloqueio mais profundo, ele está mais próximo à pleura, então precisa ter um pouco de treino para executar esse bloqueio e não causar nenhuma lesão inadvertida, como, por exemplo, fazer um pneumotórax, tá? Aqui eu vou botar um vídeo do Dr. Takeda executando o bloqueio paravertebral na abordagem transversal. Então, ele vai mostrar, normalmente, a forma que a gente posiciona o probe, a região, segura e estabiliza a mão, certo? Para não perder a imagem. Lembrando que é um bloqueio que a gente precisa executar de forma com bastante parcimônia. Ele vai mostrar ali o processo transverso, ele vai apontar agora, aqui nessa região, ó, o processo transverso, ele vai mostrar ali a pleura, ele vai mostrar o fim ali da costela, e esse espaço que é o espaço paravertebral. A gente vai ter que entrar com a agulha do ângulo, certo? Para até atingir esse espaço. E aí, quando atingir esse espaço, normalmente a pleura baixa, e a gente executou o bloqueio, que é o que ele vai mostrar agora. Então, ele está mostrando o posicionamento, a entrada da agulha, que é importante, tá? E já a execução do bloqueio, onde ele vai entrar com a ponta da agulha, sempre tentando focar na ponta para a gente ver onde que a gente está. Transpõe, chega no espaço. Ó, transpõe, com bastante cuidado, vendo a ponta. Ele posiciona a ponta da agulha e começa a disseminar o líquido na região do espaço paravertebral. E o que chama a atenção aqui embaixo da pleura é que a gente consegue perceber que quando a gente infunde o anestésico, a pleura baixa. Então, é sinal de que realmente a gente estava no espaço correto. Seria a forma de execução ideal. E de literatura? A literatura foi bem escassa para a gente fazer essa pesquisa para tentar dar essa aula. E a gente só vê mais relatos de caso ou combinações de bloqueios bem periféricos. Então, vários artigos que a gente pegou, a gente foi observando combinações de bloqueios que a gente já falou naquelas vias iniciais. Mas a grande escolha foi esse artigo que eu já mostrei anteriormente, porque ele faz esse resumo da anatomia e das opções anestésicas com anestesia regional que a gente poderia usar. Mas eu teria algumas considerações a fazer, principalmente quando a gente pensa em nomenclatura, ele utiliza, às vezes, nomenclaturas que a gente não usa de habitual, certo? Quando ele fala ali o bloqueio do tronco seletivo superior versus o frênico, como se não pegasse o frênico, a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. Se você fizer pouco volume, você pode realmente não pegar o frênico ou pegar menos, mas até que ponto esse baixo volume vai comprometer a analgesia no pós-operatório? Ou se você fizer um volume maior, vai ter dispersão por frênico e você não teve aquele grande benefício. Quando ele cita a sedação como desvantagem, a desvantagem da sedação adequada, para fazer 3 vias, eu preciso sedar mais. Na realidade, a sedação adequada ela tem que ser feita para todo mundo, sendo 2 vias, 3 vias ou mais vezes, a gente precisa sempre dar uma analgesia adequada, uma sedação adequada. Quanto ao paravertebral e anticoagulação, eu já citei. Na prática, o que a gente faz? É compressível? Se for compressível, a gente pode até fazer o bloqueio. Se não for compressível, a gente dá uma segurada na mão. Tem pessoas que vão advogar que, apesar de ser um bloqueio profundo, poderia ser executado no paciente anticoagulado, porque se fizer hematoma não tem uma compressão direta do saco dural. Então, baseado nisso, nesse argumento que tem pessoas que defendem que pode ser executado em paciente anticoagulado. O que o artigo não mostra de forma clara e objetiva é qual é a origem álgica definida, ou seja, qual que é o nervo mais importante, esse nervo XYZ que é importante pelo fator álgico no pós-operatório. Não deixe isso claro. Então, a gente precisa fazer combinações. A gente não tem essa resposta de forma tão objetiva, certo? E lembrar quando a gente faz bloqueio de fáscia, a gente precisa de volume e massa anestésica, certo? E principalmente quando a gente faz o ESP ou paravertebral ali na região mais posterior, vai ter essa disseminação por vários mecanismos que também não é de forma clara e objetivo esclarecida até hoje. A gente tem várias suposições,
teorias mais fortes, né? Então, seriam esses os pontos que eu queria chamar a atenção dessa literatura, que apesar de a gente ter escolhido como referência, certo? Tem pontos que a gente poderia melhorar ou considerar sobre ela, tá? A gente vai chegando ao final da nossa aula, a gente já está aí com uns 40 minutinhos. Eu queria agradecer, escolher algumas fotos que para mim representam bastante. A primeira foto foi a primeira vez que eu tive contato com os meus chefes hoje atuais da anestesia regional, que são inspirações. A imagem do meio foi quando a gente completou 10 mil seguidores na plataforma do Instagram. Ao lado que são pessoas no Copa, então ali tem a Cris, que é minha referência, o Dr. Leonardo, o Gui, com a didática, o PC. São sempre chefes que podem não estar com a gente no dia a dia, todos os dias, mas que a gente sempre manda uma mensagem, a pessoa responde de forma imediata, sempre dá um suporte, mesmo não estando presencial com a gente, todo dia. E embaixo são os meus fellows iguais, né? Tanto da direita, que é a Gi, quanto da esquerda, que é o Matheus. E a doutora Grazi, que acompanha de forma mais imediata comigo, eu e o Takeda e ela, a gente está mais às quartas-feiras atendendo o pessoal na Casa da Mão. Então seria isso a minha apresentação. Agora a gente deixa uns 15 minutinhos para discussão, para as considerações. Takeda? Muito bem, pode encerrar aí o compartilhamento de tela, se você quiser. Pode respirar fundo. Acho que eu vou fazer um comentário aqui, faço as palavras de várias pessoas. A sua aula foi extremamente completa e eu acho que o que a gente comentou no começo. É um tema muito cheio de dúvidas, porque temos baixa incidência de cirurgias de escápula, então talvez a gente não tenha literatura suficiente. Mas entender toda essa inervação e entender aquela questão dos osteótomos, dos dermátomos e dos miótomos. Então, saber e indicar o momento da sua anestesia, do bloqueio que você vai fazer, do nervo que você está mais com maior intenção de funcionar e de funcionar o nervo não, né, mas de bloquear por conta daquela via de dor. Então eu acho que foi um tema muito bem escolhido, talvez um tema que tenha pouquíssima aula, não sei, desconheço se tem alguma aula tão completa como a sua, disponível aí para as pessoas, para a gente assistir, e eu acho que não tem muito mais o que a gente ficar comentando. Foi uma aula, uma exposição muito boa. Vou deixar aí para quem quiser também fazer pergunta, não sei se a Cris quer fazer algum comentário, mais alguém, que acho que a Grazi está online, mas enfim, gostaria que as pessoas fizessem comentários ou perguntas, se ficou alguma dúvida a respeito do assunto. Cris está aí? Não, acho que a Cris saiu. Oi, Gra. Oi, Tax. Oi, Raul. Só queria parabenizar a aula, foi maravilhosa, esclareceu bastante, porque realmente, como você comentou no início, a gente faz pouco, é uma fratura raríssima, né? E o ano passado, ou retrasado, lá na Escola Paulista, um dia a gente comentou sobre a fratura de escápula e na semana seguinte apareceram duas. Foi incrível. Acho que a Cris estava nessa época, ela estava nas quintas-feiras. Foi bem legal. Mas parabéns, Raul, sua aula foi maravilhosa, viu? Você falou pausadamente, deu para entender tudo perfeitamente. Muito bom. Obrigado, doutora. Agradeço, principalmente a oportunidade de aprender todo dia com a senhora, com o Takeda, às quartas-feiras. Pode ter certeza que te levo um pedacinho de cada um de vocês com a gente sempre. Tem alguma pergunta, Takeda, aí no chat, alguma coisa? Por enquanto, não. Mas eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que seja bem tranquila a sua resposta, porque, de novo, né, como é um assunto muito pouco explorado, talvez a gente tenha que pensar muito naquilo que o que você estudou, porque talvez de todas as pessoas aqui presentes, você tenha sido a pessoa que mais estudou escápula nesses últimos tempos. E a minha pergunta é simples. O paciente chega
no serviço de trauma com uma fratura de escápula e ele tem dor, e ele ainda não vai para o centro cirúrgico, quais são o que você faria? Ele tem dor e não vai imediato. Ah, eu acho que a gente poderia. É um paciente ISDA, ele não tem nenhuma pneumopatia, né? A gente poderia pensar ali de passar um catéter na região do interescalênico, não poderia, pensando que o interescalênico é o nervo principal. Então, quando digo o bloqueio principal, quando eu falo o bloqueio principal é assim, se eu puder executar ele, se não tiver nenhuma contraindicação, ou por trauma, por hematoma na região, ou por alguma condição do paciente basal, ele deve ser executado. É uma região que a gente consegue deixar um catéter e até já, inclusive, usar na cirurgia, se for uma cirurgia com entre o tempo de entrada e tempo de execução de cirurgia for curto, a gente consegue utilizar esse catéter. Eu passaria nessa região do interescalênico, porque eu vou conseguir dar uma maior analgesia para o paciente, com é um local mais cranial, então eu vou conseguir pegar mais nervos, mais raízes saindo. Principalmente ali, pensando ali das raízes mais superiores, pensando no dorsal da escápula, que tem um complexo muscular bem importante nessa região. Perfeito. Quando quando a gente discute bastante, você entrou bastante nesse assunto na aula, sobre a gente tentar poupar o frênico, né, na grande maioria das vezes, a gente fica buscando poupar coisas que não sejam tão nosso objetivo. E toda vez que a gente fala de interescalênico, esse é um assunto que deixa as pessoas de cabelo em pé e é assunto de mesas de discussões de congresso. Mas a grande questão é o seguinte, eu acho que quando a gente fala de um trauma de escápula, pelo tamanho da incisão, como você mostrou, aquela foto mostra a quantidade de tecido que é exposto, de tecido que é incisado, né? O tamanho do trauma cirúrgico, nós nunca estamos falando de um paciente que vai ter alta precoce de forma quase que ambulatorial. Provavelmente é um paciente que deve ficar internado pelo menos um dia inteiro em observação por conta dessa extensão. Ele tem potencial de perda sanguínea, né? Não só pela exposição de tecido muscular, mas como por possíveis lesões iatrogênicas das arterinhas que passam ali na hora de fazer uma dissecção ou uma avulsão de músculo. Então é um paciente que provavelmente ele deve ficar em observação 24, 48 horas. Então, talvez, na maioria dos pacientes, fazer uma punção, fazer uma anestesia que bloqueie o frênico não é de todo ruim assim, né? Diferente de a gente falar, é uma cirurgia de manguito e um paciente que vai ter alta super precoce, né? E vai fazer de forma ambulatorial. Esse não é um caso, dificilmente é um paciente que a gente vai ver, mesmo que não seja por uma cirurgia de fratura, dificilmente esse paciente vai ser ambulatorial, tendo em vista o tamanho de exposição e o tamanho do trauma cirúrgico. Eu acho que a grande preocupação nossa aqui é esse primeiro paciente que ele é um politrauma, normalmente então anestesia geral, mas os bloqueios que a gente sempre teria que pensar. Então, só para a gente resumir, eu acho que é interessante a gente sempre pensar em dois pacientes que hoje de manhã a gente está discutindo um pouco, que foi uma pergunta que a Mari me fez ontem, que está assistindo a aula, e ela falou ontem, tá, mas na aula tua inteira eu preciso saber basicamente duas coisas. Se o paciente for rígido, quando eu digo rígido, assim, ele não tem nenhuma pneumopatia de base, então, é um paciente que toleraria fazer um interescalênico. O que a gente pensaria? Então, seria ali a anestesia geral, tá? Tem que tentar fazer o nervo supraclavicular ali mesmo mais alto. Consigo fazer ali na abordagem que seria cervical superficial. Jogaria um pouquinho no interescalênico ali no nível de C5, C6, certo? A gente poderia complementar com o SAM e fazer uma abordagem aqui do bloqueio do plexo braquial mais ou menos a nível do supra, não seria isso? Mas tem uma outra vertente, que é o paciente que não tolera por qualquer condição de trauma ou por doença basal do paciente, é um paciente que seria um pneumopata, ele não toleraria esse bloqueio tão cranial. Então, a gente pensaria em descer, por exemplo, para tentar pegar os ramos do supraclavicular, a gente não faria na região do cervical superficial, que é onde normalmente a gente faria, a gente vai pegar mais uma infiltração na região aqui acima da clavícula, certo? A gente faria o supra escapular na região posterior e não na região anterior, onde a gente gostaria de fazer ali inicial. Poderia pensar mais em um infra com um baixo volume para tentar não subir tanto e acabar comprometendo o frênico, ou mesmo ali o PEC 1 com SAM, ou
a tentar bloqueios mais para posterior, como, por exemplo, o ESP, tá fugindo sempre da região do frênico. Mas se lembrar que não é anestesia, a gente vai sempre complementar. É muito mais analgesia para tentar poupar o opioide do que segurar todo o paciente, como a gente faz ambulatorial. Nunca esse paciente vai se indicar até ambulatorial. Porque se ele não teve indicação de ser conservador, é porque foi um trauma extenso, entendeu? De alta energia, de alto impacto. É um paciente que ele vai sentir dor, provavelmente por outras regiões também. É isso. Perfeito. E provavelmente é um paciente que vai sentir dor, que vai ter algum quadro de dor crônica, né? Pelo próprio, como eu mostrei lá nas imagens, pela própria incisão, então alguns músculos são rebatidos. Então, ali, naturalmente, pode ter uma dor crônica daquela região, certo? Da quantidade de massa muscular que eu preciso movimentar, às vezes, para chegar no local para botar uma placa ou fazer a fixação. Principalmente quando é de borda mais lateral, que eu preciso avançar ou aprofundar ainda mais essas incisões e afastamentos. Perfeito. Era isso, eu acho. Tá dando nosso tempo. Cris, Tá, tá por aí? nós... Tô Não, aqui, não, a Cris não tá. Ah, tá tô aí? aqui, Tá. Opa, tô aqui. entrou. Eu caí, mas eu voltei. Eu caí, mas eu voltei. Bom, boa Voltou na noite. hora Em boa, primeiro, hein? voltei, mas eu tô vendo. Não perdi nada. Não penso que você me enganou, não. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar. E queria dizer que eu não sou malvada, né? Porque a primeira aula é a primeira aula do Raul como fellow, né? E uma aula super difícil, né? Acho que é uma das aulas mais difíceis que nós temos aqui no canal. Mais difíceis, né? Porque a escápula realmente é uma inervação extremamente difícil. E eu fiquei muito tempo da minha vida, fiquei 7 anos fazendo muita anestesia para ortopedia. E até hoje eu fiz 2 anestesias para escápula. Então, não é uma cirurgia corriqueira, né? E o paciente meu não foi igual do Raul, que ele colocou aí, né? Que era um trauma automobilístico. O meu, ele caiu, ele teve uma coisa, assim, surreal. Ele caiu em cima de uma escada. Então, ele fraturou aqui atrás. Então, ele operou um lado primeiro, depois o outro, né? Ele fraturou as 2 escápulas, que é super difícil, né? Então, e quando eles fizeram a primeira escápula, eles fizeram 2 vias. Eles não fizeram igual essa foto que está na aula, né? De abrir inteiro. Então, eles fizeram uma via mais cefálica, uma via mais caudal. Então, o que eu quero colocar o que eu achei super importante, colocar a inervação e a associação dos bloqueios, que isso é muito importante, né? A outra possibilidade também, se você tiver um serviço que tenha condição, se possível, né? Passagem de catéter, o pessoal que ama eretor, seria uma possibilidade, né? Dependendo do trauma cirúrgico, dependendo do estímulo álgico que esse paciente, e dependendo da incisão, a via que o cirurgião faz, é o mais importante, né? Porque às vezes a fratura, ela tá num lugar, e tem fratura de escápula, igual o Raul falou, né? Que é tratamento conservador. Mas a via que o cirurgião faz, você tem que saber, né? Para você saber o que você vai fazer, né? Então, eu acho que esse é o maior recado da aula, né? E o pessoal que gosta de catéter, eu acho que catéter é legal se você está num serviço que as pessoas, a enfermagem e a equipe tenha mão para isso, né? Se você passar um catéter num lugar que não está acostumado, você vai ter dor de cabeça, né? Então, talvez seja melhor você pensar até em outras coisas, né? Até em adjuvantes, em outras possibilidades, né? O paciente mais difícil mesmo. Mas, assim, o meu recado era mesmo parabenizar o Raul, que foi guerreiro, né? Eu avisei ele com muita antecedência, porque essa aula eu sabia que era difícil. Tá, parabéns, viu, gato? Você sabe que a mãe aqui te ama, viu? Não é por de Ai, maldade, não. Tá sempre, bom? essa semana. Obrigado, viu, Cris? Essa semana até brinquei. Eu tive uma outra cirurgia que eu tive um pouco de dificuldade. Eu liguei para ela assim: que anestesia que eu pensaria? Ela falou assim: vai, você vai ganhar mais uma aula. Então, eu acho que a gente sempre Foi, precisa. ganhou. Ganhei, pior ganhei. Então, a gente. Mas é isso, quando você tá com pessoas que te inspiram, eu acho que essa. A primeira foto que eu postei lá quando eu mostrei é isso: são as pessoas que me inspiraram a seguir o caminho da anestesia regional. E eu poderia estar bem acomodado, pós-formado, mas assim, eu sempre pensei, eu quero ser que nem eles. Eles são os meus exemplos. A Cris Ai, sabe que disso. Eu lindo. troco mensagem com ela todo dia, com Taqueda. Eu digo que eu não aprendo só nesse regional, aprendo coisas para a vida. O slide lá da Disney é isso. Mostra que a gente precisa ser completo, ser humano. Eu acho que são habilidades que ficam para a vida.
E era isso, só agradecer a oportunidade de estar com vocês. Parabéns. Beijo. Eu que agradeço não só a sua disposição em fazer a aula, todo esse trabalho, e o fato de é por vocês que a gente continua com esse trabalho, né? Com todo esse empenho. Sem vocês, a gente também não tem estímulo para continuar. Então, agradeço por você estar aí. Não sei se a Giovana ainda está online, né? A Gi também sabe o quanto é importante a presença de vocês na quarta e na sexta-feira. E infelizmente eu não estou na quinta, mas eu tenho certeza que o Matheus tem o mesmo propósito. Então, era isso que a gente tinha para falar. A gente vai encerrando por aqui. Mais uma vez, parabéns pela sua aula, Raul. E fiquem ligados para a nossa próxima reunião. Fiquem ligados no nosso Instagram para saber quando vamos ter a nossa próxima reunião e o próximo tema. Tá bom, obrigado, Taquida. Até. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Boa noite.